Boa noite, irmãos. Daremos início ao estudo bíblico. Eu convido os irmãos neste momento a nós curvarmos a nossa cabeça para orar. Senhor Deus, nós estamos aqui neste lugar reunidos em Teu nome. Por isso pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos instrua conforme a Tua palavra. Que o Senhor habilite a Tua igreja para defender a verdadeira fé. Que o Senhor quebrante o nosso coração para compreender de uma forma mais profunda a Tua palavra. Por isso eu peço a Ti, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, possa me ajudar a passar esse estudo e possa ajudar os meus irmãos a compreender este estudo. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite então nós estudaremos sobre como surgiu e a importância das confissões de fé na igreja. Primeiramente, o que é um credo ou uma confissão de fé subscrita? Às vezes ouvimos falar muito sobre confissão de fé, credos, mas nós não sabemos talvez o que significa isso. Então, o que significa um credo ou uma confissão de fé subscrita? É a declaração escrita do conteúdo da fé. Tudo o que cremos e a forma com que cremos, escrito em um documento. Então, quando nós falamos sobre uma confissão de fé ou um credo, significa o quê? Que é uma declaração daquilo que nós cremos e da forma em que nós cremos. Então, quando uma igreja ela tem uma confissão de fé, ela subscreve uma confissão, significa que ela tem um documento por escrito falando o que essa comunidade de fé crê e como ela crê a respeito das doutrinas bíblicas. Então, algumas razões para a composição de credos e confissões é buscar a unidade da igreja local, nos proteger das heresias, servir como discipulado, nos unir com a história da igreja, assegurando a continuidade para as próximas gerações e servindo para expressar o que a igreja local crê, de forma que possa ser examinado à luz das Escrituras. Todos esses pontos nós estaremos estudando daqui a pouco. Já nos primeiros séculos, foi necessário a igreja elaborar os credos para lutar contra o judaísmo e o gnosticismo. Então, já no início da igreja, foi necessário a igreja fazer credos, porque começaram a surgir muitas falsas religiões, ensinamentos errados, e para que a igreja pudesse se defender a respeito disso, o que a igreja fez? Ela se reúne e ela começa a elaborar os credos, que é aquilo que ela crê, para diferenciar daquilo que as outras religiões ensinavam. Então, nos primeiros séculos, o que acontece? A igreja elabora credos para lutar contra o judaísmo e o gnosticismo. O que o judaísmo ensinava? Eles ensinavam que a salvação era por meio da obediência à lei de Moisés. Fazer a circuncisão, guardar sábado, guardar as festas judaicas. Então, o judaísmo, ele ensinava isso, a respeito de salvação por meio das obras. Muitos dos judeus que iam se convertendo, o que esses judeus eles começavam a ensinar? Eles começavam a ensinar, olha, precisa de crer em Jesus, mas não somente crer em Jesus, precisa também de obedecer às leis de Moisés. Você precisa de crer em Jesus, mas precisa ser circuncidado. Você precisa de, para ser salvo, crer em Jesus, mas também guardar o sábado. Então, tudo isso acabou sendo ensinado já nos primeiros séculos. E a igreja precisou se defender contra o judaísmo. Já os gnósticos, que também eram dos primeiros séculos, acreditavam o quê? Que a matéria era má e o espírito bom. Como resultado dessa pressuposição,
Eles acreditavam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tinha valor algum, porque a verdadeira vida existe somente no reino espiritual. Eles ensinavam que a salvação era adquirida através do conhecimento divino, que liberta o ser das ilusões da escuridão. Jesus nada falou sobre salvação através de conhecimento, mas através de fé, através da fé nele, que nós somos salvos. Eles também acreditavam que o corpo físico de Jesus não era real, mas apenas aparentava ser físico. E tais concepções destroem não só a humanidade de Jesus, mas também a expiação, a morte na cruz, pois Jesus tinha de ser não somente Deus verdadeiro, mas também homem verdadeiro. Então imagina, já nos primeiros séculos, a igreja ela estava se formando, e começaram a aparecer diversos tipos de religiões, ensinando outras coisas. E uma dessas religiões, que era o judaísmo, ensinava o quê? A salvação dependia também da obediência à lei. Não somente fé, mas também obras. Logo, o gnosticismo, o que eles ensinavam? Ensinavam que a matéria, o corpo, é mau. E só o espírito que é bom. Então, qualquer coisa que se fizer no corpo não tinha valor algum. Então, a pessoa podia viver uma vida de pecado que não tinha nenhum valor, porque o que importava era somente a parte espiritual. Eles ensinavam que era necessário para ser salvo um conhecimento oculto, que somente eles forneciam esse conhecimento. E Jesus fala não, que é só por meio da fé. E eles também acreditavam que Jesus, por ser Deus, por ser perfeito, ele não tinha um corpo humano. Porque como eles entendiam que o corpo, a matéria, é má, e Jesus é bom, é totalmente bom, Jesus não poderia ter corpo, e sim somente ser espírito. Logo, eles ensinavam que Jesus, ele não tinha um corpo real, ele apenas aparentava um corpo físico. E diante disso, a igreja, ela precisou se levantar contra esses ensinamentos e falar, não, peraí, como assim Jesus não tinha corpo físico? Então, quem morreu na cruz? Se ele não tinha corpo físico, não houve derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há salvação. Peraí, se nós precisarmos crer em Jesus e continuar obedecendo a lei de Moisés, não adiantou de nada a vinda de Jesus, porque precisamos ainda continuar novamente por obras, circuncidando, guardando o sábado. Então, diante dessas coisas, no primeiro século, foi necessário a igreja se levantar e ela começar a declarar o que ela cria. Então, já no século II, é elaborado o credo apostólico. Creio que todos nós já ouvimos falar desse credo. A utilização dos credos e confissões então faz parte do cristianismo histórico, certo? Já no século II. E a igreja então vai elaborar o que ela crê. Então ela elabora o credo apostólico, que diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. A palavra católica significa universal, a Igreja Universal. Creio nessa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, esse é o primeiro credo elaborado pela igreja na história. E a igreja, então, ela começa a elaborar a sua fé, aquilo que eles entendem como as bases importantes do cristianismo, para que as pessoas começassem a entender a diferença entre o cristianismo e o judaísmo.
A diferença do cristianismo com o gnosticismo. A diferença do cristianismo com as outras religiões. Então, é elaborado o credo apostólico. Então, esse é o primeiro credo que existe, feito pela igreja na história. Mas vamos entender agora o porquê que a igreja precisava tornar o credo mais consistente. A frase Cristo é o Senhor, ela é dita no credo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor. Então, o credo apostólico afirmava que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a frase Cristo é o Senhor, hoje, para nós, não bastaria para expressar adequadamente em nossos dias o que é essencial no cristianismo. Os católicos romanos creem que Cristo é o Senhor. Os espíritas também. Os testemunhos de Jeová, os mórmons, os liberais, os neopentecostais e outros mais, não teria dificuldade nenhuma em adotar Cristo é o Senhor. O lema adotado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma seita, certo? Nós consideramos a Igreja Universal do Reino de Deus uma seita. Mas o lema que eles adotaram, qual que é que você vê lá nos templos? É exatamente isso, Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo sendo uma seita, eles adotaram uma posição do credo apostólico. Assim, torna-se necessário expressarmos a nossa fé em Cristo de uma forma mais qualificada e detalhada. E é aí que entram os credos e as confissões. Então, há o primeiro credo que eles elaboram. Mas o que nós vamos perceber durante a história, que foi necessário a igreja ela ampliar o credo e tornar o credo mais robusto e consistente, de uma forma mais bem elaborada. Porque somente dizer que Jesus Cristo é o Senhor, nos nossos dias, qualquer tipo de religião aceita isso. Praticamente ninguém vai discordar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas e o resto das doutrinas? E como que funciona? Aí nós vamos olhar a respeito disso. Então, já no século IV, no ano de 325, no credo niceno, foi um outro credo, uma outra confissão de fé que a igreja elaborou. E nesse credo, vocês depois têm acesso na internet, ok? Vocês podem pesquisar depois para vocês verem certinho o que diz os credos. Mas foi o credo elaborado pela igreja no ano de 325. Ele vai expandir as cláusulas do credo apostólico. E ele vai falar sobre a divindade de Cristo, dizendo que Jesus Cristo é um Deus verdadeiro e não criado, denunciando a heresia ariana, que considerava que o Pai tinha criado o Filho e que este lhe seria subordinado, reduzindo assim a divindade de Jesus. Eles ensinavam que Jesus era um ser celestial, não Deus, um anjo. Hoje, os adventistas do sétimo dia creem que Jesus é o arcanjo Miguel. E os testemunhos de Jeová também acreditam que Jesus é um anjo criado por Deus. Então, o que acontece? Nesse tempo, no século IV, surge uma nova heresia, que é o arianismo. E o arianismo ele vai ensinar que Jesus não era Deus, mas que Jesus foi um ser criado por Deus, que era um anjo. Então imagina naquela época, se nós voltarmos nesse tempo. Não tinha, irmão, internet, não tinha acesso a jornais, igual nós temos hoje, não tinha acesso a livros, a nada disso. Era algo muito difícil nessa parte de comunicação. Então, surgiam grupos que começavam a ensinar coisas erradas. E um dos grupos que surgiram nesse tempo foi o arianismo. E eles começaram a ensinar isso. E começaram a propagar para as pessoas. E nem todo mundo tinha a Bíblia, nem todo mundo tinha acesso a essas verdades, nem todo mundo conseguia procurar aí numa livraria, numa biblioteca que não tinha. E a igreja, então, para se defender a respeito disso, ela vai, então, aprimorar aquele credo.
e vai então fazer um outro credo, o credo niceno. Já nesse credo niceno, ele vai dizer o quê? A igreja vai afirmar que Jesus é um Deus verdadeiro e não criado, como os arianos ensinavam, que Jesus era um anjo. E até hoje, essa heresia ariana, ela permaneceu, né? Nos adventistas, nos testemunhos de Jeová, eles afirmam que Jesus é um anjo e não Deus. Se eu não me engano, os mormons também. Então, essa heresia que lá no ano de 300 e pouco surgiu, até hoje ela é sustentada por essas outras seitas. Mas a igreja, ela defendeu a fé nas Escrituras, dizendo, não, Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e não foi criado. Olha a importância de um credo. Tendo esse credo, se vocês depois procurarem, estudarem esse credo e ver, vocês veem como que ele foi aprimorando a partir do primeiro. E isso fazia com que os cristãos compreendessem naquilo que eles deveriam acreditar. Porque imagina a pessoa, de repente, ter acesso às Escrituras ou conhecer toda a Escritura. Isso leva um tempo. E os credos faziam o quê? Sintetizavam as doutrinas principais do que os cristãos acreditavam. Então, nesse credo é falado sobre isso, que Jesus, ele é verdadeiramente Deus e não criado. Mas houve também um outro credo. Na verdade, houve diversos credos. Mas um outro credo, que é o credo de Constantinopla, no ano de 381, ele vai fazer o quê? Vai reafirmar e expandir a formulação do concílio de Nicéia, do credo anterior, afirmando a completa e perfeita humanidade de Cristo. Ele vai reafirmar que Jesus foi crucificado e padeceu e foi sepultado. Agora, denunciando o quê? A heresia apolinária. Apolinário, ele era um ferrenho opositor do arianismo. Enquanto o arianismo defendia que Cristo não era Deus, o apolinarianismo ia contra esse ensino do arianismo. E de uma forma em que ele dizia que Jesus, ele possuía natureza, ia contra o ensino de que Jesus possuía a natureza humana, alegando que Cristo era apenas Deus, indo contra a doutrina da encarnação, afirmando que seu corpo seria uma forma espiritualizada e glorificada de humanidade. Então, enquanto o arianismo que surgiu falava assim, olha, Jesus não é Deus, é um anjo, foi criado por Deus. Apolinário, ele se levantou contra essa heresia, querendo rebater o arianismo. Só que ele vai para um outro extremo e vai dizer o quê? Que Jesus Cristo é somente Deus e não homem. Olha a complexidade do negócio. Um afirmava que Jesus era criado. O outro afirmava que Jesus era somente Deus. E aí então eles vão, no credo de Constantinopla, eles vão elaborar novamente. E vão novamente aperfeiçoar a confissão de fé. E eles reafirmam que Jesus foi crucificado. Ele padeceu e foi sepultado. Indo contra o pensamento de Apolinário, mostrando o quê? Que Jesus não era apenas Deus, mas também era homem. Deus não tem como ser crucificado, uma vez que Deus é Espírito. Então era necessário que Jesus também fosse homem. Somente um homem pode ser crucificado. Somente um homem pode padecer. Somente um homem pode ser sepultado. Então a confissão de fé, o credo de Constantinopla, ele vai elaborar o seu credo também para combater esse outro tipo de heresia, né? Que Jesus não era homem, como nós cremos. Conforme o credo de Atanásio depois reafirmou, né? Foi um grande documento que estabeleceu a fé da igreja quanto às pessoas da Trindade, né? A formulação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Deus em três pessoas. A dualidade da natureza de Cristo,
Nesse credo vai dizer que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E muitos outros temas debatidos nesse tempo. Então, nesse credo de Atanásio, eles vão agora reafirmar muitas das doutrinas do cristianismo. E vão reafirmar muitas coisas e deixar por escrito aquilo que a igreja acreditava, que as escrituras ensinavam. Então, enquanto um falava que Jesus era anjo, outro falava que Jesus era somente Deus, aqui eles vão dizer as duas naturezas de Cristo. Cristo era totalmente homem, totalmente Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Que nós já estudamos, a união hipostática de Cristo. Certo? Então essa é a posição da igreja, durante toda a história. Sobre a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Foi tudo reafirmado no credo Atanásio, para combater todas essas heresias. No período da Reforma Protestante, as confissões de fé foram produzidas não para contrariar os credos antigos da igreja, mas para denunciar os erros doutrinários introduzidos pelo catolicismo romano e esclarecer o correto ensino das Escrituras. Então, no tempo da Reforma Protestante, as igrejas, ao se separarem do catolicismo romano, cada cidade, cada região, foi estabelecendo a sua confissão de fé. E essas confissões de fé, elas foram baseadas na história da igreja. Tudo o que aprendeu nos credos anteriores, no tempo da Reforma, não foi tirado. Foi tudo mantido. Tudo aquilo que estava em acordo com as Escrituras durante a história, os reformadores mantiveram. O que eles tiraram? Somente aquilo que não estava em acordo com as Escrituras, que vieram na maior parte dos dogmas dos papas, dos escritos dos papas, contrário às Escrituras, e tradições que também não estavam na Bíblia. Diante disso, as igrejas durante a Reforma Protestante, elas vão então estabelecer as confissões de fé. Então nós temos aqui as principais confissões de fé, que é da Augsburgo, em 1530, que foi elaborada por Martinho Lutero e Melanchthon, que é a mais antiga das confissões protestantes, lá em 1530. Depois nós temos a Instrução da Fé, o Catecismo de Calvino, 1537, que foi a base das institutas da religião cristã. Temos a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, formulado por representantes de todas as igrejas reformadas, menos da França. Temos a Confissão de Fé de Westminster, elaborada por puritanos ingleses e escoceses, e a nossa confissão, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, que é muito parecida com a Confissão de Westminster. Então aqui nós temos as confissões que foram elaboradas na época da Reforma Protestante. Então imagina, a igreja ao longo da história tinha vários credos. Quando surge a época da Reforma Protestante, há um rompimento com o catolicismo romano. Não há um rompimento completo dos protestantes com a história da igreja. Há apenas o rompimento com o catolicismo romano, com o romanismo, que é aquilo que foi acrescentado pela igreja que não estava em acordo com as Escrituras. Então houve o rompimento. E agora os protestantes, eles vão formular o que eles creem para se diferenciar dos católicos romanos. E isso vem então das confissões. Então todas essas confissões foi uma declaração daquilo que eles acreditavam a partir do momento do rompimento com o catolicismo romano. O pastor Heber Campos, no artigo sobre a relevância dos credos e confissões, ele nos lembra: em tempos de tanta confusão teológica, por que passa a igreja cristã, não é aconselhável professar o cristianismo sem afirmar com clareza aquilo que se crê.
A igreja de Cristo sempre foi uma igreja confessante, desde os primeiros séculos. Porque a genuidade da nossa fé tem que ser evidenciada naquilo em que cremos e confessamos. Temos que ter a ousadia de afirmar clara e abertamente, e de preferência de forma escrita, as coisas que cremos. Tantas são as heresias e as tentativas de assalto à fé genuína que tornam-se necessárias a formulação e a confissão daquilo em que cremos, para que a igreja, na sua inteireza, não venha a ficar perdida, lançada de um lado para o outro por quaisquer ventos de doutrina. Então, o pastor Heber Campos, ele nos lembra a respeito disso. Olha a confusão que se tornaram as igrejas em nossos dias. Cada dia abre uma igreja em uma esquina, não é assim? Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje na nossa cidade mais de 100 igrejas evangélicas. Então, uma igreja abre atrás da outra. Olha quantas igrejas evangélicas. Mas o fato de serem denominadas evangélicas, será que o que elas ensinam ou o que elas creem estão de acordo com as Escrituras? E como então nós podemos saber se a igreja que abriu ali na esquina é uma igreja bíblica? Olhando a confissão de fé dela, o documento que ela tem para mostrar para nós o que ela acredita, em que ela acredita. Mas o que acontece? É que praticamente nenhuma igreja hoje tem uma confissão de fé. Então nós não sabemos o que essas igrejas acreditam. Independente do nome que esteja escrito, seja Assembleia, seja Quadrangular, seja Presbiteriana, Graça, Mundial, nenhuma delas há de apresentar um documento por escrito, mostrando tudo aquilo que ela acredita. Então, as igrejas de hoje não têm, em sua maioria, uma confissão de fé. Então, nós não conseguimos afirmar com clareza o que elas creem, e nem os membros de suas igrejas podem afirmar com clareza o que eles creem, uma vez que não há nada por escrito documentado sobre o que aquela comunidade de fé crê. Então, isso acontece o quê? Traz muita confusão. Porque se não há uma clareza no que cremos, há uma confusão de pensamento entre as pessoas. Muitas dessas igrejas têm pessoas lá dentro que acham que Jesus é um anjo, que foi um ser criado, que é um ser menor que Deus. E estão nessas igrejas, sem entender a respeito disso. São membros da igreja, acreditam nisso e fazem parte dessas comunidades. Olha os absurdos. Então, e o pastor Heber Campos, ele diz de uma forma muito importante para nós, que nós precisamos de sermos uma igreja confessante e aquilo que cremos ser afirmado com clareza de forma aberta e escrita. Para quê? Para nós sabermos o que aquela igreja crê. Então precisa de ter esse documento por escrito. Porque enquanto as pessoas estão numa dessas igrejas que se dizem evangélicas, mas creem de uma forma tudo errada, creem na teologia da prosperidade, creem na teologia da confissão positiva, é uma igreja liberal, são igrejas que buscam fazer missão integral, sobre igrejas que envolvem tudo quanto é tipo de heresia de nossos dias. E como nós combatemos isso? Tendo documentado aquilo que aquela igreja crê. Assim sendo, nós evitaremos heresias, evitaremos as pessoas mudarem a fé cristã genuína, e assim ninguém ficará perdido e levado por ventos de doutrina. Então, qual é a vantagem para uma igreja local subscrever credos e confissões? Então, de acordo com o pastor Heber Campos, um credo é uma elaboração daquilo que cremos com base na Escritura Sagrada. Então, a nossa igreja
nós mantemos a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Então a nossa igreja, ela segue o mesmo documento histórico da igreja protestante. Então nós temos esse documento, a qual todos podem ler, para vocês todos saberem o que nós acreditamos nessa igreja. E há uma clareza que nós passamos para as pessoas, para que as pessoas possam saber o que essa igreja crê, para que elas então sintam-se seguras para congregar nessa igreja. Então a nossa igreja tem essa elaboração, você pode pesquisar na internet, Confissão de Fé Batista de 1689. Em linhas gerais, todos os cristãos possuem credos e confissões, todos. Não existe ninguém que não tenha credos e confissões. A diferença é que, em alguns casos, eles se encontram expressos em documentos que podem ser examinados objetivamente à luz das Escrituras, porém, em outros casos, não. Por exemplo, quando questionamos um pastor que não possui um credo por escrito, sobre o que ele pensa a respeito da doutrina de Deus, de Cristo, do homem e da salvação, ele responderá de acordo com o que ele crê, à luz de sua interpretação das Escrituras, ou seja, de acordo com o seu credo e sua confissão interna, mas não documentada. Então, a importância de termos os documentos, para que possamos examinar à luz das Escrituras, se aquilo que aquela igreja crê está certo ou errado. Então, toda igreja, toda religião, todo pastor, todo cristão tem um credo, tem uma confissão de fé. Todos acreditam em algo. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é se a forma em que aquela igreja, aquela denominação, aquele pastor, aquele cristão crê, está em acordo ou não com as Escrituras. Essa é a grande questão. Como a nossa igreja tem uma confissão de fé, você pode examinar tudo aquilo que nós cremos para ver se aquilo que está escrito naquele documento está em acordo com as Escrituras. Então você pode analisar a confissão dessa igreja, mas nem todas as igrejas têm essa confissão. E isso se torna muito perigoso, porque cada um passa a acreditar da forma em que quer. E o pastor passa a ensinar de acordo com aquilo que ele acha, e não de acordo com aquilo que realmente é. Então, em último caso, o que acontece? O pastor de uma igreja que não tem uma confissão por escrito, ele vai interpretar de acordo a Bíblia de acordo com a sua interpretação pessoal. E isso não pode acontecer. Nós não podemos usar uma interpretação pessoal. Nós precisamos sempre de olhar e analisar como a igreja sempre interpretou, para ver se aquilo que nós estamos interpretando está em acordo conforme a igreja sempre interpretou. Hoje, a maior parte das interpretações das igrejas modernas são consideradas novas interpretações, coisas que a igreja nunca ensinou antes, hoje é ensinado em muitas igrejas. Por quê? Porque não tem uma confissão de fé por escrito, para que a igreja ela possa saber e possa defender a própria igreja. Desse modo, até mesmo aqueles que afirmam não ter nenhum credo, somente a Bíblia, possuem seus próprios credos. A diferença é que, neste caso, o credo se encontra apenas na mente de quem fala, e não está expresso em um documento, que pode ser examinado. Carl Trueman, ele em seu livro, O Imperativo Confessional, ele explica corretamente que todos os cristãos se envolvem na síntese confessional. A diferença é apenas que ou se adere a uma confissão pública, sujeita ao escrutínio, ao exame público, ou a uma confissão particular, pela própria natureza imune a esse exame. Então, ele explica que todos os cristãos, eles acabam tendo uma confissão,
Mas a diferença é se ela é por escrito e você pode examinar se está certo, ou se ela é apenas particular e não tem como você saber de uma forma mais ampla o que realmente aquela denominação ou pessoa crê. Então concluímos que é mais honesto para os membros de uma igreja local que as igrejas apresentem expressamente o que elas creem e ensinam de forma clara, para que eles possam ver se tais ensinos estão de acordo com a Bíblia. Olha a tristeza de uma igreja que não tem uma confissão de fé. A pessoa chega para congregar numa igreja. Ela quer buscar a Deus. E ela está lá escrita, igreja evangélica. E ela entra naquela igreja. Mas aquela igreja não apresenta para ele o que ela crê. E ele está lá no meio. Ele começa a participar, vai. E ele acostuma com aquela igreja. Ele acaba, então, integrando naquela igreja, sem saber, na realidade, o que aquela igreja crê. E depois que ele é inserido nessa igreja, nessa denominação, como depois você consegue mudar o pensamento dele, o entendimento dele, a respeito daquilo que ensinaram para ele? Que muitas vezes vão ser ensinamentos não bíblicos. Aí a pessoa já está lá no meio, ela já se acostumou com os erros, se acostumou com tudo aquele mover, e ele então já não interessa mais para saber se está em acordo com a Bíblia ou não. Agora ela já acostumou com a religião, acostumou com aquela igreja, e ele então permanece, sem ao menos saber de uma forma clara o que aquela igreja acredita. E isso não é honesto, porque se não há um documento afirmando o que aquela igreja acredita, ela pode mudar a qualquer momento o seu pensamento de fé. Hoje ela pode ensinar uma coisa, amanhã ela pode ensinar a teologia da prosperidade, amanhã ela pode ensinar a teologia da confissão positiva, amanhã ela vai ensinar a cobertura espiritual, amanhã ela vai ensinar que tem que plantar dinheiro como uma semente para colher 100 por 1, amanhã ela vai ensinar um monte de coisas, um monte de heresias, porque não há um documento para frear aquele pastor ou aquela liderança. Então, o que nós concluímos? Que é honesto, que se apresentem de uma forma clara e por escrita o que uma igreja crê. É por isso que todas as igrejas bíblicas e históricas têm esse documento interno. Então, qualquer um de vocês podem chegar em casa e procurar o que nós cremos, que vocês vão ver o que nós cremos, e vai estar escrito tudo por completo no documento o que nós cremos. E agora, por que então é tão importante nós temos esses documentos confessionais na igreja local? Por que será que é tão importante quando nós falamos que nós temos uma confissão de fé? Primeiro, porque os credos e as confissões servem para promover a unidade da igreja. Muitas pessoas chegam em nossa igreja após passarem por diversos grupos e até mesmo seitas. Elas trazem consigo uma bagagem teológica muito grande. E esse fato pode conduzir a congregação a uma verdadeira salada teológica, caso não possua uma identidade confessional. Isso ocasionalmente pode levar a igreja a divisões. Entretanto, quando uma igreja local possui uma confissão de fé e expressa para seus novos membros, desde o início, o que crê e confessa, eles saberão os limites doutrinários e devem respeitar. E isso promove o quê? A unidade doutrinária na igreja local. E, geralmente, quando as pessoas chegam de outras igrejas, religiões, quando eu vou fazer o aconselhamento, uma das coisas que eu costumo aconselhar é: esqueça tudo que você aprendeu. Porque provavelmente, quase tudo que você aprendeu nas outras igrejas, denominações, está errado. Vai precisar de aprender tudo de novo, infelizmente. E agora imagina, né? Pessoas que vêm de um monte de grupo. Imagina, hoje, uma igreja sem um documento confessional. De repente ela recebe famílias dos Testemunhos de Jeová, família dos Mórmons, família dos Adventistas, famílias carismáticas, pentecostal, neopentecostal, e de tudo quanto é tipo de budista, e coloca todas aquelas pessoas lá dentro.
O importante é encher a igreja e arrecadar, né? Pensamento. Imagina a bagunça daquela igreja. Cada um pensando uma coisa, cada um achando uma coisa, cada um crendo em uma coisa. O que acontece? Vai acontecer divisão, é impossível não haver divisão em um local onde cada um veio para este local cheio de suas crenças antigas, né, catolicismo romano, espírita, umbandista. As pessoas vão para a igreja evangélica, elas querem buscar a Deus e acabam indo em alguma igreja. E todas elas começam a congregar em uma igreja. Só que uma igreja que não tem uma confissão de fé, que não apresenta o que ela crê, começa a disseminar no meio dessa igreja heresias. Um vai falar, o espírita vai falar, não, porque eu tive um encontro com um morto, um espírito tocou em mim. O outro lá vai falar do catolicismo, né, da água benta. O outro vai falar do óleo ungido. O outro vai falar, né, das suas meditações, do budismo e assim por diante. O que acontece? A igreja vira uma bagunça. É por isso que abre uma igreja, racha a igreja e a pessoa vai lá e abre outra. Passa um tempo, racha a igreja, abre outra. Passa um tempo, racha a igreja, abre outra. Porque nenhuma dessas igrejas tem uma confissão de fé. Então elas começam a desentender entre elas. E não há uma unidade, porque cada um acaba pensando uma coisa diferente do outro. Como a nossa igreja, em especial, temos uma confissão de fé, o que vai acontecer? Vai trazer a unidade para a igreja. Porque nós apresentamos o que nós cremos antes de você querer ser membro da igreja. Nós apresentamos para você o documento. Olha o que nós cremos. Você concorda com isso? Você crê igual? Creio. Então, você haverá a possibilidade de você tornar membro da igreja. Olha a diferença. Então, nós apresentamos para as pessoas o que cremos, as pessoas vão ver o que cremos, e então, se ela quiser fazer parte da igreja, ela está em concordância com aquilo que cremos. Vai causar o quê? A unidade da igreja. Todos nós pensamos iguais. Então, todos nós temos uma unidade. Podemos discordar em algum ponto? Pode. Mas, vamos dizer, 99% há a mesma crença, o mesmo entendimento entre nós. Mantendo o que nós? Mantém o que? Promove a unidade da igreja. Porque nós temos um documento que expressa o que nós cremos. E o que acontece? Os membros devem o quê? Respeitar a forma em que nós cremos. Então, olha a importância, né, numa igreja ter e uma igreja não ter. Então, essas igrejas geralmente que não têm a confissão de fé, elas vão rachando e chega um momento que muitas delas desaparecem. É tanto racha, que chega um momento que elas deixam de existir. A segunda coisa que é importante, por que é tão importante a confissão de fé? Porque serve para combater os erros e heresias na igreja. Então, ao longo da história, desde os seus primórdios, o surgimento de heresias levou a igreja a desenvolver e expressar sua doutrina de forma clara e explícita. Por exemplo, a doutrina da Trindade, o entendimento das duas naturezas de Cristo, entre muitas outras importantes expressões doutrinárias, que hoje representam a ortodoxia cristã. Foram desenvolvidas em resposta a heresias promovidas em suas épocas. Desse modo, a formulação de credo serve para combater erros e heresias, apresentando uma afirmação do que a igreja crê sobre a interpretação da doutrina em questão. Então ela serve para quê? Para nós combatermos os erros e heresias. Na nossa confissão vai estar escrito, ensinando que nós cremos na Trindade. Vai estar ensinando que nós cremos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso vai impedir o quê? Das heresias chegar. Se chegar alguém aqui falando que Jesus é anjo, não vai permanecer, porque nós temos a confissão que defende a igreja. Hoje eu sou o pastor,
Mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, nós já não estaremos nenhum de nós aqui. E quem vai estar aqui pregando? E quem vai estar ouvindo? A confissão de fé vai fazer o quê? Vai nos defender disso. Se vir aqui um bendito, na verdade é um maldito, falar que Jesus é um anjo, a igreja vai falar, não, isso é heresia. Vai combater, vai defender a fé verdadeira. Então, serve para quê? Para combater as heresias e os erros. Porque, lembram, os credos, eles foram sendo formulados para combater os erros e as heresias. Hoje, nós temos tudo pronto em nossas mãos. Não era como no princípio, que era algumas coisas. Hoje nós temos a elaboração da confissão de fé bem elaborada, bem completa. E isso nos ajuda a defender as heresias que vão surgindo. Porque o surgimento das heresias, na verdade, nós costumamos dizer que é um ressurgimento com outros nomes. Igual quando tem a teologia coach. O que é a teologia coach? É colocar o homem no centro do culto. E a nossa confissão de fé vai dizer que não. Que Deus, que Cristo é o centro do culto. Então, muda-se o nome dos erros das heresias, mas a igreja, por ter a confissão de fé, não permite que as heresias entrem. Por isso, vocês precisam de conhecer, para quê? Para defender a igreja. Porque se eu ensinar alguma coisa errada, vocês vão conhecer e vocês vão poder defender. Porque a igreja não é minha. A igreja é nossa. Somos nós que administramos a igreja. E todos nós devemos defender a igreja. Então vocês precisam de conhecer, para vocês saberem se o que está sendo ensinado está em acordo com as Escrituras. Olha a importância. Porque imagina, se ninguém conhece, hoje nas igrejas, ninguém conhece mesmo. Eu vim de igrejas que ninguém sabia, nunca ouviu falar sobre as duas naturezas de Cristo, sobre a união hipostática. Não sabia nada, não sabia nada. É muito fácil enganar. Eu poderia pregar um monte de heresias aqui e as pessoas falam amém, amém, oh glória, aleluia. Mas agora se a igreja ela estudar, se a igreja conhecer, se a igreja saber o que é verdade, a igreja não vai ficar falando aleluia e glória a Deus, vai falar, vai expulsar o pastor da igreja. Falar, aqui você não prega mais não. Olha a diferença. Então por isso que nós precisamos dos credos e das confissões. Nós combatemos os erros e heresias. Por isso é muito difícil, na nossa igreja, surgir uma heresia. Porque se nós acompanhamos aquilo que a igreja sempre acreditou e mantemos aquilo que a igreja sempre acreditou, quando nós ouvirmos uma coisa fora das Escrituras, o que acontece? Nós conseguimos identificar de uma forma fácil. Então, dificilmente haverá heresias do nosso púlpito. Por que é importante? Porque os credos e confissões servem para promover o discipulado na igreja. Então, as confissões de fé, elas expressam de forma sistemática as principais doutrinas apresentadas nas Escrituras. Então, as confissões servem para mapear a doutrina bíblica para os crentes e ajudá-los a conhecer as bases da fé. O pastor Charles Spurgeon, ele, ao replicar uma edição da Confissão de Fé Batista de Londres, a nossa confissão, ele falou dessa importância e disse: este pequeno volume é uma ajuda para vocês em controvérsia, uma confirmação na fé e um meio de edificação na justiça. Aqui os membros mais jovens da nossa igreja terão um corpo de teologia que servirá como uma pequena bússola e estarão prontos para dar razão da esperança que há neles. Então, a confissão de fé, nossa, ela nos dá um estudo sistemático das principais doutrinas da Bíblia. No meu caso, eu estou no último ano de seminário. Então, existe no seminário a teologia sistemática, que vai ensinar todas as principais doutrinas do cristianismo. A nossa confissão de fé, ela é um resumo de uma teologia sistemática. Então, um resumo. Tudo que tem na nossa confissão de fé, tem na teologia sistemática, mas de forma mais compacta. Na teologia sistemática, ela é mais ampla, que vai
trazer um entendimento mais profundo do que a confissão de fé. Mas a confissão de fé, ela está dentro da teologia sistemática. Então, quando nós estamos aqui no estudo bíblico, que eu passo para vocês da confissão de fé, vocês estão aprendendo a teologia sistemática. Aquilo que seminarista aprende em 4 anos. Vocês estão aprendendo a mesma coisa aqui na igreja. Olha para vocês ver como é importante. Então, promove o que? Um discipulado. Então, nós passaremos, ao estudarmos a confissão de fé, por todas as principais doutrinas do cristianismo. Agora imagina, em especial os nossos jovens aqui, desde jovem, aprendendo de forma sistemática a teologia por completo. Imagina como que eles não poderão defender então futuramente a fé verdadeira. Estão sendo preparados para isso, a igreja está sendo preparada para isso. Por isso é tão importante, porque vai promover o discipulado, o ensino, a nossa confissão de fé. Por que é importante? Porque os credos e confissões se unem com a história da igreja, na interpretação das Escrituras. Existem mais de 2000 anos de história da igreja. Muitas heresias foram respondidas, doutrinas foram elaboradas e desenvolvidas. E a Escritura ela foi examinada por milênios, por diversos servos de Deus. Então é mais seguro considerarmos as doutrinas fiéis que têm permanecido de pé ao longo do profundo exame das Escrituras, através dos séculos, do que ignorar a história completamente. Ignorar a história da interpretação bíblica pode nos levar a cometer os mesmos erros do passado. Por outro lado, se um documento confessional estiver de acordo com a Bíblia, ele jamais se tornará obsoleto e assegurará uma continuidade para as próximas gerações. Então, nos une com a história da igreja. Nós não somos uma igreja nova que surgiu agora. Nós mantemos uma continuidade de interpretação daquilo que a igreja sempre interpretou. É por isso que nós devemos perguntar como a igreja sempre interpretou esse assunto. Porque é a forma como nós interpretamos hoje. Mantemos a interpretação histórica da igreja. E isso nos une com todos os grandes homens, teólogos, pastores, da história de toda a igreja. Hoje, infelizmente, a maior parte das igrejas evangélicas são ramificações distantes do cristianismo bíblico. São novas reinterpretações da Bíblia. O que eles ensinam hoje? O pastor abre uma igreja e diz assim: Deus me deu uma visão para esse ministério. Deus me mostrou sobre esse ministério. A partir de agora, Deus vai me mostrar como eu devo interpretar desse ministério. Então, as igrejas, quando elas vão se formando hoje, geralmente elas se formam totalmente independentes da história passada da igreja. E por que eles não citam a história passada da igreja? Porque a interpretação deles é totalmente diferente, é por causa disso. Então, se você já veio de igrejas evangélicas e você nunca ouviu falar sobre Agostinho de Hipona, nunca ouviu falar sobre João Calvino, nunca ouviu falar sobre Martinho Lutero, nunca ouviu falar sobre Charles Spurgeon, nunca ouviu falar sobre ninguém do passado, é porque essa igreja ela faz uma reinterpretação totalmente diferente da forma como a igreja acreditou. É por causa disso. Eu, por 20 anos, eu frequentei uma igreja neopentecostal, que tinha o nome de metodista. Por que metodista? Porque vem do metodismo de John Wesley. Nunca ouvi falar de John Wesley. John Wesley, eu não considero os ensinos dele, porque John Wesley era arminiano. Não considero. Mas a mesma igreja que mantinha o nome metodista, eles nem seguiam o próprio metodismo. O que o metodismo ensinava no passado com John Wesley. Para você ver como que são as coisas. Então, as igrejas de hoje, elas fazem o quê? Uma nova
reinterpretação das Escrituras. Elas cancelam o passado da igreja. Elas falam assim, o passado para nós não interessa. Interessa é o mover de Deus hoje. É o que Deus vai falar hoje. E infelizmente acontece isso. O que acontece? Eles ignoram a história da igreja. Ao ignorar a história da igreja, vão cometer os mesmos erros do passado. Porque a igreja no passado, ela já lutou contra erros e heresias. Se nós olharmos o passado, nós não iremos cometer o mesmo erro. Mas como eles ignoram o passado, eles acabam cometendo os mesmos erros do passado. E o que acontece? E jamais conseguirá dar continuidade para a próxima geração. Você vê que ela não consegue passar o bastão para a próxima geração, sem que a igreja corrompa, sem que a igreja rache, sem que a igreja acabe. Porque na hora que vai chegar na outra geração, os ensinamentos são tão errados, que a outra geração ela não consegue dar andamento nos ensinamentos que foram passados. Eles acabam piorando aquilo que foi passado. Olha a importância de nós termos a nossa confissão de fé. Hoje nós estamos aqui e cremos em algo. Amanhã nós não estaremos aqui. E a igreja continuará crendo na mesma coisa que nós acreditamos. Que é a mesma coisa que a igreja sempre acreditou. E o quinto e último ponto. Os credos e confissões servem para expressar o que a igreja crê de forma que possa ser examinado à luz das Escrituras. Por fim, se o credo ele estiver somente na mente dos pastores, isso leva a congregação a estar vulnerável, porque não sabe com profundidade o que realmente aquela denominação crê. E se estes morrem, ou trocarem de igreja, ir para outra igreja, a igreja corre o risco maior de ser levada por qualquer vento de doutrina. Além disso, se a doutrina está somente na mente do pastor, torna-se mais difícil para os membros conhecerem claramente o que crê a respeito dos diversos assuntos doutrinários. Outros sim, o pastor também pode mudar de opinião. Portanto, possuir credos e confissões escritos é mais seguro para as igrejas locais preservarem, perseverarem e expressarem a sã doutrina. É mais honesto para com os membros de uma igreja local expor clara e expressamente o que se crê, de forma que esses documentos possam ser examinados à luz das Sagradas Escrituras. Então, olha a importância. Quando uma igreja ela expressa em um documento o que crê, você pode olhar e examinar. Deixa eu ver o que realmente essa igreja crê. E você pode ir lá na tua casa examinar e ver se realmente aquilo está em acordo com as Escrituras. Mas se não tem uma confissão de fé, e a confissão de fé está somente na mente do pastor, o que acontece? Como que você pode saber se aquela igreja é uma igreja verdadeira ou não? Porque igrejas falsas, irmão, não é igreja que prega tudo errado, mas é igrejas que pregam coisas erradas. Muitas coisas estão certas, mas muitas coisas erradas. E um erro se torna uma mentira. Então pode ser que a igreja ela esteja 99% certa, mas ela tem um erro naquilo lá. Aquele erro vai tornar ela uma falsa igreja. Porque a verdadeira igreja ela deve andar o quê? De acordo com as Escrituras. 1 erro, 10 erros, 100 erros, independente do número de erros, torna aquela igreja uma falsa igreja. Por isso que a igreja ela tem que apresentar para os seus membros tudo aquilo que ela crê, para que todos possam examinar e assim ver se aquilo que está sendo ensinado é bíblico ou não. Agora imagina uma igreja sem confissão de fé. E está lá o pastor. De repente o pastor morre. Aí vai o Zezinho lá assumir o pastorado da igreja. O que será que ele vai ensinar para a igreja? Será que ele vai ensinar o quê? Se não tem uma confissão de fé que mantém ali a doutrina santa. Talvez ele pode ensinar um monte de heresia.
Ou o pastor não morre, mas o pastor troca de igreja. Vai para uma outra igreja e vem um outro pastor para a igreja. O que esse pastor que está vindo agora vai ensinar? Será que ele vai ensinar coisas certas, corretas? O que passa na mente desse pastor? Sem uma confissão de fé, não há segurança para a igreja. Não há segurança. A igreja pode mudar os pensamentos, pode mudar as doutrinas a qualquer momento. Diferente de igrejas que têm confissão de fé. Nós não mudaremos. Mudam-se as pessoas, mas a igreja não mudará a sua posição. Não vai abrir mão das doutrinas bíblicas para agradar as pessoas. Não vai. Então ela mantém. Então é muito importante porque nos dá segurança para nós congregarmos. A gente sabe que daqui 10 anos vamos estar ensinando as mesmas coisas. Nós não vamos começar a ensinar a teologia da prosperidade, porque todo mundo sabe que é heresia. Todo mundo vai defender a igreja. Nós não vamos começar a ensinar pensamento positivo. Olha, você precisa de pensar positivo para ser abençoado. Não vamos começar a ensinar isso. Porque a igreja tem uma confissão de fé que a defenderá dessas heresias, desses erros e heresias. Então, isso nos traz segurança. Você tem segurança para congregar você, sua família, seus filhos, seus netos. Você é seguro para contribuir, porque você sabe que é uma igreja séria, que ela vai dar andamento doutrinário, que ela vai dar andamento nas próximas gerações. Você pode trabalhar em prol dessa igreja, porque você sabe que é algo sério. Por isso que é tão importante termos uma confissão de fé. Nos dá segurança para congregar. Então é mais honesto todos nós termos por escrito para podermos examinar cada uma das doutrinas bíblicas. Então, relembrando a importância, serve para promover a unidade da igreja, serve para combater erros e heresias, serve para promover o discipulado, o estudo, nos une com a igreja histórica na interpretação das Escrituras e assegura a nós uma continuidade para as próximas gerações. Serve para expressar o que a igreja crê, de forma que possa ser examinado à luz das Escrituras. A nossa igreja, ela possui esse documento, Batista, do ano de 1689, olha, da época da Reforma. E nós mantemos o mesmo documento, que já foi também mantido por outras igrejas durante a história, mas nós hoje mantemos esse mesmo documento. Muitos consideram a nossa confissão de fé batista, reformada, como a mais bem elaborada de todas as outras confissões de fé. Nós não somente temos uma confissão de fé histórica, mas temos uma das que é considerada uma das melhores, se não a melhor confissão de fé de todas aquelas históricas. E você pode analisar cada uma delas, analisar toda a confissão, para que conheça tudo aquilo que nós cremos. E assim se torne membro da igreja. Aqueles que não são membros, a maioria aqui já são todos membros, né? Já aprenderam toda a confissão. Mas aqueles que estão iniciando, você tem essa segurança, que você sabe que a igreja não vai mudar, que você sabe que nós temos uma posição que você pode examinar antes de se tornar membro, e que isso vai te dar segurança. Porque se nós somos uma igreja bíblica, estamos em acordo na interpretação com toda a história da igreja, isso nos dá uma segurança e uma alegria muito grande de congregarmos em uma igreja bíblica. Amém? Espero que eu possa ter mais ou menos trazido à luz a importância da confissão de fé. E agora eu queria abrir um momento para perguntas.